Olá, boa noite, tudo bem? Eu venho mais uma vez aqui e estou me ajustando aqui, calma lá pessoal. Pera lá. Pessoal, vamos lá? Quero ler uma passagem bíblica aqui, deixar uma mensagem para o nosso coração aqui hoje. Eu vou ler, tá em Lucas 15. Se você puder, né? Abre, se também não puder, não tem problema algum. Eu vou ler aqui, ó. Lucas 15, vou ler o verso 12. Eu vou pulando alguns versos, porque é um pouco comprida a parábola, mas tá legal. Pera aí, deixa eu acertar o outro computador aqui, pera aí. Vamos lá, Lucas 15 é uma parábola muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo. Mas é uma parábola que nos ensina muito, tá? Se eu ter algum erro, vocês me perdoam. Primeira live, estagiário. Eu acredito que é a primeira de muitas que vem aí, porque eu decidi trabalhar para o reino, eu decidi povoar o reino, porque eu tive experiências maravilhosas com Deus, maravilhosas. A minha esposa escreveu aqui, ó, a Júlia tá dando oi, minha filha. A Juju, papai te ama, agradeço a Deus pela minha família. E eu decidi povoar o reino, porque Jó é muito interessante, porque Jó ele falava assim, ó: antes os meus ouvidos te ouviam, hoje os meus olhos te veem. E eu posso falar hoje com toda a propriedade que os meus olhos veem o Senhor, diante de tudo que eu já passei. E eu ainda continuo de pé, diante das dificuldades. Hoje Deus tem me honrado demais, e isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, hoje eu posso ver o Senhor. Então na minha vida, em cada detalhe, tá? Vamos lá, vou ler rápido aqui. Lucas 15, 12, vou ser breve, é uma mensagem breve aí. O Vagnão mandou aqui, ó, te amo também, Vagnão, Deus abençoe sua vida, viu? E gosto muito de você, você fez parte da minha história, eu amo você. Vamos lá, verso 12. E o mais moço deles disse ao pai: dai-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu com ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um cidadão daquela terra, ao qual mandou para o seu campo apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as bolotas que o porco comia, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos funcionários de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. O verso 20. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: trazei-me depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. Muito interessante essa passagem, que ela vai contar justamente os dias de hoje. Um filho, ele pediu a parte dele, da herança do pai, e ele decidiu tocar a vida dele. Vou tocar minha vida, pai, me dá minha parte. O pai dividiu a fazenda e ele foi tocar a vida. E muito interessante, porque ele tinha tudo.
Ele tinha tudo, mas ele achava que lhe faltava alguma coisa. E nos dias de hoje não é diferente. Você vê as pessoas aí fora tomando caminhos errados, tomando caminhos que não era para ser tomado, achando que ainda lhe falta alguma coisa. Mas nesse moço faltava uma composição de Deus dentro dele. Porque às vezes nós achamos que o quê? Que só os bens materiais preenchem a gente. Que só os bens que uma pessoa pode ter para ser considerada influente ou algo do tipo já preenche ele. E não é. É por isso que a gente hoje vê muito o quê? Muitos artistas, muitas pessoas famosas padecendo e passando por dificuldades sem saber o porquê. Porque colocou toda a esperança naquilo, na fama, às vezes no dinheiro. Quando a Bíblia fala assim, maldito o homem que confia no homem, ele não está falando que é eu confiar em você, não tem nada a ver. O que ele está falando é maldito o homem que se confia em si próprio. Então eu não posso confiar em mim. Não, vou confiar em mim. Não, é isso que ele está falando. E esse moço, ele estava justamente da mesma forma. E ele sai, e ele vai curtir uma vida de devaneio. Porque imagina você vender uma fazenda e pegar metade daquele dinheiro. Quem lidar com imóvel sabe aí hoje quanto custa uma fazenda. Tem fazenda de todos os preços, desde 1.000 a milhões de reais. Então você imagina, você pegou 10, 15, 20 milhões e você vai seguir sua vida. Você vai torrar tudo com as amizades. Você pode ter certeza que esse jovem, com esse valor, com a metade da fazenda, ele tinha o tanto de amigos que ele queria ter. Ele tinha amigos de todas as cores, ele tinha amigo, carro, tudo que ele queria ele tinha. Até chegar no capítulo 14, no verso 14. Quando chega no verso 14, ele fala assim, olha só o que fala. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Presta atenção. Quando você entra em uma necessidade, é porque você tomou um caminho errado. É porque você tomou um rumo errado. Porque a Bíblia vai falar que quando você está no caminho certo, o Senhor te sustenta. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. A Bíblia fala isso. Então, se você entrou numa necessidade, se você está passando uma situação difícil, uma dificuldade, é porque o caminho que você está entrando, ou o caminho que você já adentrou, não é o caminho que Deus tem para sua vida. Se você pegar a Bíblia lá em Jonas, aconteceu a mesma coisa. Por que Jonas entrou naquela situação difícil? Porque ele tomou um caminho errado, que não era para ele tomar. Então, se você chegou num lugar que você entrou numa situação difícil, eu vou falar para você da minha vida. Eu vejo as pessoas reclamando, nossa, a pandemia foi difícil, a pandemia foi isso, foi aquilo. Eu acredito sim. Inclusive tem alguns amigos meus passando alguns apertados aí, principalmente pessoas que têm empresa. Mas eu vou falar um negócio para você, e eu sou um tipo de pessoa que eu comparo muito. E eu comecei a fazer comparativo das pessoas que reclamavam. Eram todas pessoas que tomaram um caminho errado. Porque todas as pessoas que estavam no caminho exato que Deus pediu para estar, Deus sustentou na pandemia. A minha vida foi uma delas. Olha só, eu trabalhei de 2009 a 2018 por conta. Eu trabalhei 10 anos como corretor de imóveis. Nunca me faltou nada. Deus sempre me sustentou. Nunca me faltou nada. Só que estava vindo uma grande crise, que justamente era a pandemia. E aí é quando Deus veio e me avisou, olha, eu vou te abrir uma porta e você vai ter que entrar nela. E é uma porta que aos seus olhos, talvez, e aos olhos de muitos, seja inferior. Mas não é uma porta grande que vai te sustentar num período de fome. Gente, foi fantástico. Porque eu entrei nessa porta em 2019. Inclusive esse mês faz 4 anos, eu entrei nessa porta. E a pandemia, a minha família não sentiu nada da pandemia. Muito pelo contrário, eu estava preso dentro de casa,
e as coisas se acumulando e eu doido para sair para a rua, para poder usar, para poder usufruir, para sair, para divertir, e não podia, porque Deus estava me sustentando. Então você fala, mas não, presta atenção, Deus ele te sustenta, é só você entrar no caminho. Esse filho pródigo aconteceu a mesma coisa. Ele está passando uma situação difícil porque Deus falou assim, olha, eu vou ter que botar ele numa sinuca de bico, vou ter que botar ele no canto da parede para ele poder voltar para trás. Ele precisa voltar para trás, não tem para onde ele ir, não tem o que fazer, ele tem que voltar. Então como que é a melhor forma de Deus fazer você voltar para trás? Fechando uma porta. Ele fecha uma porta para você não adentrar nela, para você ir tomando os rumos que tem que ser tomado. Só isso. E aí vem no verso 15. O verso 15 fala assim, e chegou um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos apacentar porcos. Olha só. Os cidadãos daquela terra significa que esse cidadão dessa terra desfrutou com ele quando ele estava na bonância. Quando ele estava no auge, esse cidadão viu ele desfrutando e até desfrutou com ele. Porque por trás de toda história tem um contexto. Então se você for estudar, essas parábolas eram verídicas. Essa mesmo foi uma das parábolas verídicas que teve. E esse cidadão desfrutou com ele. Olha que interessante. Quando ele tinha milhões para desfrutar, a pessoa desfrutou com ele. Quando ele perdeu tudo, que ele ficou na rua, morando debaixo da ponte, esse cidadão chamou ele apenas para tratar dos porcos. Era a pior função que existia naquele lugar, tratar dos porcos. Vou te falar um negócio, enquanto você está aí, no mundo, tomando conta da sua vida, vivendo do jeito que você quer viver, as pessoas estão do seu lado, mas quando tudo isso acabar, você pode ter certeza que essas pessoas que só estão desfrutando não vai compartilhar com você da sua hora ruim. Não vai. E você vai ver o que nessa parábola? Que quem desfrutava, quem ficou com ele nas horas ruins, não tinha ninguém. Foi o pai que aceitou ele de volta. Então você está longe dos caminhos do Senhor. Você começou a entrar agora numa situação difícil. Você começou a passar necessidade. Agora o próximo passo é todo mundo sumir de perto de você. E as únicas oportunidades que vão chegar para você vai ser oportunidades igual a essa, cuidar de porcos. O último estágio que tinha de funcionário era esse, tá? Ninguém queria. Então o próximo passo, se você não voltar para trás, é justamente esse. E você vai ver que ainda tem solução. Fica aí que você vai ver a solução que Deus vai arrumar para sua vida. No verso 16, e desejava encher o seu estômago com as comidas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, nem o que os porcos comiam, tá? O dono daquela fazenda deixava ele comer. Ou seja, ele entrou no fundo do poço, não tinha um lugar nenhum para ele ir. O mundo, você tem que entender que o mundo, quando eu falo mundo, não é o mundo físico. Eu falo um todo, as pessoas aí fora que não têm compaixão uma da outra. As pessoas aí fora não têm compaixão. Você pode fazer as coisas certas, 10 anos fazendo a coisa certa. O dia que você fazer uma errada, todo mundo aí fora vai te crucificar. Todo mundo aí fora vai te apedrejar. Sabe por quê? Porque o mundo não tem misericórdia. No mundo não tem compaixão. É por isso que Jesus deixa o reino para nós. É por isso que Jesus vem e fala, é chegado o reino de Deus. Ou seja, ele vem e fala, eu vos dou a paz, como eu tenho paz, eu te dou a paz. Ou seja, a paz que o mundo não tem aí fora. Um lugar onde você vai ter comunhão com pessoas que têm paz, é o reino de Deus. É isso que Jesus está falando. Jesus fala assim, diante de tudo que aconteceu com Jesus, teve perseguição, teve isso, teve aquilo. E aí perguntaram para Jesus, falaram, nossa, mas você vai suportar tudo isso? E aí Jesus fala assim, olha o que Jesus fala para eles. Jesus fala assim, se estão fazendo isso com lenho verde, ou seja, Jesus era um lenho verde, que dirá um lenho seco?
Ou seja, se crucificaram, se condenaram Jesus, sendo um homem sem pecado, puro, santo, que dirá o que vão fazer comigo e com você aí fora? Que é lenho seco, que é lenho que tem pecado. Então, meu amigo, o único lugar que tem é voltar para trás, para os caminhos. Não tem para onde correr, não tem, tá? E quando eu falo voltar para os caminhos, eu já deixo bem claro para você, não é voltar para dentro talvez de uma religião, não é voltar para dentro de Cristo, é voltar para dentro do reino. Ah não, mas eu consigo voltar para o reino voltando para a minha religião. Ótimo, mas você vai entender que no reino não tem religião, que o reino é os braços de Deus, que o reino, só para você entender o que é reino, antigamente, no Antigo Testamento, tá? Antigamente, deixa eu abaixar aqui o outro telefone. No Antigo Testamento, para você se comunicar a Deus, você tinha que passar com o sacerdote e com os profetas, para eles levarem a sua petição até Deus. No Novo Testamento não existe isso. Quando chega Jesus, ele vem e traz o tempo da graça. O tempo da graça, ele rasga o véu de alto a baixo, ou seja, ele te dá liberdade de falar, de pedir, de reclamar, de exigir, tudo direto com ele. Não existe intermediador entre Deus e o homem. Não existe igreja, não existe religião, não existe um homem, não existe ninguém intermediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Eu tenho uma religião, eu vou em uma igreja, não estou aqui criticando, longe disso. Mas eu estou dizendo assim, que você vai na igreja para você prestar culto a Deus, mas se você orar de dentro do seu quarto, também tem o mesmo efeito, tá? Tem o mesmo efeito. Então, só para você entender, vamos lá. Para o versos 17, e caindo em si. Olha só, presta atenção, você tentou uma porta, estava fechada, você tentou outra porta, está fechada, você está padecendo, está passando necessidade, você está numa situação difícil, não é fácil para você, tá uma carga pesada, você está a ponto de perder sua família, você está a ponto de perder seus filhos, você está a ponto de estourar, de largar tudo, de destruir aquilo que talvez você levou anos para conseguir. É hora de separar tudo e cair em si. Cair em si é parar tudo agora, nesse momento, e pensar, caramba, será que o caminho que eu tô é o caminho que Deus quer para minha vida? Será que eu estou batendo tanto numa porta que não abre? Será que Deus tem essa porta para mim? Porque às vezes nós insistimos tanto em um caminho, e às vezes esse caminho não é o caminho que Deus quer para nós. Porque Deus tem o poder de ver o final desse caminho, e nós só vemos o começo. E para nós o caminho, o começo é ótimo. Nossa, agora eu estourei, agora é o ápice da minha vida, agora é a coisa que eu preciso para viver agora. Mas Deus já está vendo, isso tudo é ilusão, estão te enganando, estão te mandando proposta que não é proposta que vai dar certo, é proposta para te segurar, é proposta para impedir talvez você de uma proposta maior ou algo do tipo. Só isso, é isso, justamente isso que está acontecendo. Então é hora de você parar, cair em si. Eu levo muito na minha vida, mas muito em prática, eu coloco muito em prática na minha vida algo que fala assim, ó, Romanos 8:28, 8:28, se não me falha a memória, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. É muito lindo essa passagem, sabe por quê? Quando eu estou andando de carro, que eu erro o caminho, eu não errei o caminho em vão. É porque talvez Deus me livrou eu de ter virado no caminho que eu queria e ali ter alguma coisa de mal me esperando. Então eu não acredito que nada na minha vida é por acaso, ou um esquecimento, ou um erro, ou uma falha minha. É porque eu precisava falhar ali para não ter coisas piores. Somente isso. É somente isso. Então talvez seja hora da gente voltar para trás no caminho. Só isso. Volta para trás. Reconcilie, fale com Deus. É como eu estou te dizendo, você tem acesso direto com o Pai. Direto com o Pai. E você vai ver aqui, olha só, no verso 18. O verso 18 ele fala assim, ó, Lucas 15:18, para quem foi chegando e não pegou aí, Lucas 15:18.
Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu. Ou seja, ele se planejou. Só que olha que interessante, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Ele poderia muito bem mandar um mensageiro, ele poderia muito bem encontrar com um dos funcionários do pai dele e falar: pergunta para o meu pai lá se ele me aceita de volta. E não foi nada disso que aconteceu. Ele não precisou de nenhum intermediário para ir levar a mensagem que ele queria voltar lá para a casa do pai, para o reino. Ele não levou nenhuma mensagem. Ele fala assim: vai lá, fala para o meu pai que eu quero voltar para o reino. Não. Ele já planejou: levantar-me-ei e voltarei lá para o reino para falar com meu pai. Ou seja, não tem nenhum intermediador entre você e o pai para entrar no reino. Não existe. Quando eu aprendi isso, virou uma chave na minha cabeça. Eu falo com Deus, eu sou amigo de Deus, eu converso com Deus em todo o tempo. Tudo que eu vou fazer, eu converso com Ele, tudo, em todo o tempo. Errar é humano, meu amigo. Persistir no erro é uma burrice, mas o errar é do ser humano. E o ser humano pode errar, pode cair 7 vezes, de todas elas, Deus coloca ele de pé, ou seja, Deus perdoa. Então, para de às vezes ficar achando, mas o que eu cometi é muito grave. Imagina só o que esse jovem cometeu, fez o pai dele vender a fazenda. Então presta atenção, o pai dele tinha uma fazenda, fez o pai dele vender aquela fazenda e vender tudo que tinha, e o pai dele teve que começar tudo do zero, porque imagina, eu vou vender a fazenda, vou dar metade para um filho e metade para outro filho. E aí eu vou ter que ir para uma outra fazenda, começar tudo do zero, começar tudo novamente. Então imagina só o transtorno que esse jovem causou na família. Existe erro e pecado maior que esse? E de forma nenhuma o pai dele, quando ele voltou, o criticou ou fez algo do tipo. E aí você vai ver aqui, no capítulo 19, eu pulo no capítulo 20. E levantando-se foi para seu pai, foi para o seu pai, não foi para nenhum mais ninguém, foi direto para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. Olha que interessante, ele se moveu, o pai dele se moveu de íntima compaixão. E é muito interessante porque a compaixão significa o seguinte: quando você não vê os pecados, quando você não vê os detalhes das pessoas, o erro da pessoa. Ter compaixão é aquela pessoa que, quando eu olho, eu falo: essa pessoa já errou, essa pessoa, o meu cérebro vai falar: essa pessoa é um pecador, essa pessoa errou, essa pessoa me xingou, essa pessoa me traiu, essa pessoa fez algo tremendo na minha vida. O meu cérebro fala isso. Mas o Espírito Santo de Deus, ele te faz ter compaixão. Você só vê as qualidades, mas essa pessoa é uma pessoa boa. Essa pessoa, independente de tudo que ela fez, essa pessoa uma vez me ajudou. Essa pessoa é inteligente. Essa pessoa, se ela se converter do que ela está vivendo e usar a sabedoria dela para o bem, é uma pessoa que vai muito longe. Ou seja, isso é ter compaixão. Quando o pai viu aquele servo, o pai não perguntou nada. O pai não perguntou: filho, onde você estava? Por onde você teve? O que você fez com a herança que o pai te deu? O pai não pergunta nada. Quando você vem em direção ao pai, o pai não te pergunta nada. Ele só apenas, ele fala: meu filho, independente do seu erro, eu não quero ouvir o teu erro. Você é um servo bom e fiel. Só isso. Eu estou vendo o fim. Quando você vê o fim, você não vê os erros da trajetória. Então, se você ficar olhando os erros da trajetória, você não consegue enxergar o fim. Só que Deus, ele já vê o fim. Então ele fala: você voltou, eu já te vejo lá no fim. Um exemplo: quando você volta para a faculdade porque você parou o curso ou trancou, Deus, ele não vê você: vamos lá, vai pegar cálculo 1, cálculo 2, vamos de novo, o pau vai quebrar. Não, ele só já te vê formado, ele já te vê trabalhando, ele já te vê lá na frente, você formado, dando fruto, dando resultado. Então, quando o pai viu o filho voltando, a única coisa que ele viu falando: esse meu filho vai usar tudo que ele passou, tudo que ele padeceu, como testemunho para ajudar as pessoas que estão errando no mesmo caminho.
É isso que é o Pai. É isso que é a compaixão. A compaixão é se aceitar uma pessoa que erra, uma pessoa que peca, esquecendo o erro dele. Quando você se achegar perto de mim, você pode ter me xingado. Fala comigo o que precisar, não tem problema nenhum. Eu não vou nem perguntar o que aconteceu. É isso que é a compaixão. Não, aconteceu, acabou, não quero tocar no assunto. Não, mas deixa eu me justificar, me perdoa. Não, você não precisa me pedir perdão, porque já morreu, já acabou. Então, olha só. Quantos de nós não conseguimos dar um passo a mais na nossa vida? Porque nós estamos presos em coisas que as pessoas fez para nós lá atrás. Quantas pessoas, mas ele me xingou, eu não consigo perdoar, ele me agrediu verbalmente, ele me agrediu fisicamente. Lá naquela igreja, aquele pastor fez algo para mim muito forte, me chateou, Ei, vou falar algo para você. O Pai está te chamando, independente de tudo que aconteceu. Ele está só falando, olha, esquece tudo que aconteceu, e você tem que fazer o mesmo. Esqueço tudo que já me aconteceu, tudo que me fizeram. Quando eu olhar para essa pessoa, eu não vou mais olhar o erro dela, eu já vou olhar, nossa, aquelas pregação que essa pessoa fazia. Quando eu cresci espiritualmente, foi na empresa dessa pessoa. Quando eu cresci profissionalmente, foi junto com essa pessoa. Então, se ela errou, se ela me xingou, se ela me tratou mal, acabou, ficou no ontem. Eu sou um tipo de pessoa que eu consigo muito fazer isso. Às vezes as pessoas falam as coisas para mim no dia a dia, andando na rua, me maltrata, fala qualquer coisa. No outro dia eu tô normal, e eu já esqueci o que aconteceu e bola para frente. É assim que você tem que viver, senão você vai viver preso no passado, carregando um fardo nas costas. Sabe por que você não consegue andar na presença? Sabe por que você não consegue continuar naquilo que você faz? Porque você está carregando um fardo pesado. E esse fardo precisa ficar para trás. Esse fardo precisa sair de suas costas. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então presta atenção, quando você chegar perto dele, que você estiver sobrecarregado, ele vai tirar tudo o fardo que você carrega, essa bolsa, essa bagagem que está nas suas costas, ele vai tirar tudo isso de você e ele vai colocar algo suave e leve para você carregar. Só isso, mais nada. E aí vamos lá, no verso 21 e verso 22, já estou finalizando. E levantando-se foi para o seu pai. Para quem está entrando, para quem está chegando agora, estou falando da parábola do filho pródigo, Lucas 15, do verso 20. Olha só, o filho pródigo levantou. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e lançou-se ao seu pescoço e o beijou. O pai está te esperando, só isso. O pai está te esperando sem nenhuma contestação. Ele não quer saber o que aconteceu. Ele não quer ouvir nada. Ele só está te esperando. Porque quando você decidir voltar, já era, já é a decisão, já acabou tudo. Todo julgo, toda legalidade, toda lei contrária que vinha contra você já acabou na decisão que você teve de voltar. Então, quando você chegar lá, acabou. Não tem mais nada para resolver. Está tudo resolvido. Tá tudo bem, tá tudo resolvido. Para de falar, mas o meu pecado é grande. Meu Deus, eu preciso ajoelhar no grão de milho. Eu preciso ajoelhar. Eu preciso ficar de banco. Presta atenção. Se Deus que é supremo a qualquer religião, se Deus que é sobre todas as coisas, não pergunta e não me questiona e não me pune, por que é que os homens gostam tanto de punir um ao outro? Então, por que é que você fica caindo na punição e no jugo do homem? Vai direto ao rei. Se você vê aqui, o filho pródigo não foi falar com nenhum funcionário do pai dele. Ele foi direto ao pai. Eu vou falar direto com o meu pai. Imagine você chegar na porteira da fazenda, o tanto de funcionário que você encontra. Você encontra um monte de funcionário, um monte de religião. Não, mas vem aqui, você precisa se lavar, vai tomar um banho para falar com seu pai. Não. Ele foi e o pai abraçou ele sujo. O pai abraçou ele fedendo comida de porco. O pai abraçou ele do jeito que ele estava. Para com isso, gente, de ficar achando que você está sujo, que você não pode ir na presença do Pai. Para.
E no verso 21, olha só. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Olha que interessante. No verso 21 e no verso 22, ele chega para o pai, e na hora que ele chega lá para o pai, ele fala assim, ó: Pai, eu errei, eu peguei a metade, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e pererê. Mas o pai disse ao seu servo: olha só, você chega no pai e começa a falar: Pai, me dá isso, me perdoa, pelo amor de Deus, eu errei, eu não quero nada, eu só quero ser seu funcionário. O pai olha para os empregados e fala assim, ó: vai lá e prepara uma festa para mim. O pai não fala nada. Não, meu filho, eu te perdoo, eu te desculpo. Sabe por quê? Porque o pai não estava sentindo nada. Não tem como você perdoar uma pessoa se você não está sentindo nada. Ela já está perdoada, ela já está desculpa. Ai, você me desculpa? Não, eu não te desculpo, porque eu só posso te desculpar se eu estiver carregando alguma coisa dentro do meu coração. Eu só posso te perdoar, só posso liberar perdão para você se eu estiver sentindo alguma coisa dentro do meu coração. Então, se eu não estou sentindo, eu não tenho que te perdoar. Só isso. E foi isso que aconteceu com o pai. É isso que acontece com Deus. Deus, ele não precisa ficar te perdoando, sabe por quê? Porque quando você tomou a atitude de voltar, já acabou, já está lançado no mar de esquecimento. Você vai chegar para ele, a única coisa que ele vai fazer é preparar uma festa para você, só isso. Ele vai preparar uma festa para você no reino. E o reino não é quando você morreu, o reino é agora. O reino já está acontecendo, você está ficando de fora dessa festa. Você está ficando de fora das bodas. E muito interessante que quando eu entendi tudo isso, que eu entrei para a festa, que eu entrei na festa, sabe o que Deus falou para mim? Agora volta lá e busca mais um monte de gente que está para fora. Explica para eles que aqui dentro não tem exigência nenhuma para entrar nessa festa. É só vir de encontro comigo. E o que eu estou fazendo agora, nesse Instagram, nesse momento, nessa live, é justamente falando isso para você. Você só precisa ir em encontro do Pai. Eu estou aqui te buscando e falando que tem uma festa linda, que eu já participei dessa festa, e eu estou aqui só para te buscar e te trazer para dentro dessa festa. Só isso. Ah, mas o Lion pecou, mas o Lion errou. Quem era o Lion há 1 ano atrás? Quem era o Lion há 2 anos atrás? Quem era o Lion há 5 anos atrás? E o erro que ele cometeu há 1 ou 2 anos para trás? Erros tremendos, erros. Gente, eu não estou nem aí. Se Deus já esqueceu do meu erro, já me perdoou e já me colocou na festa, quem é você para achar o meu erro? Você é apenas, sabe o que? Um religioso. Então, quando você entra numa festa que as pessoas vêm querer te fazer, você vai ficar no banco, você vai fazer isso, você não pode, você tem que se lavar, você tem que se benzer, você tem que fazer isso. Isso daí cumpre uma passagem que, se eu não me engano, está em Mateus capítulo 14, se eu não me engano, que fala assim, ó: os fariseus, eles ficam na porta da festa, eles nem entram e nem deixam os outros entrar. Então, todo mundo que você tiver indo de encontro com o rei, para entrar na festa, de encontro com o pai, e essas pessoas querer te parar, você só coloca uma coisa na sua cabeça: são fariseus. São fariseus que não entram na festa e nem deixam os outros entrarem. Mas quando você entrar nessa festa, que você provar de tudo isso, volta para trás. Lembra das pessoas que estão lá também, que precisam entrar nessa festa e não conhecem. Ou pessoas que estão pensando nesse momento: eu vou voltar, mas as pessoas vão me julgar tanto. As pessoas vão falar tão mal de mim. Meu Deus, eu passei uma vida tão difícil. Ei, o pai está só te esperando para a festa. Mais nada. Nessa festa você não sabe o quanto é bom. Você não sabe o tanto de paz que tem dentro dessa festa. Você não sabe o tanto de alegria que tem dentro dessa festa. Ontem eu fiz um curso na minha casa. Só sobre família. Inclusive você está convidado. Um curso só sobre família. E eu decidi que eu vou investir na família. Naquilo que eu mais tinha dúvida, naquilo que eu mais errei na minha vida, é o que eu vou usar para ser o meu propósito. Porque esse é o meu propósito, isso é o que eu sinto no meu coração. E eu pus tudo no jogo. Eu falei: Senhor, eu vou pôr a minha casa, meu carro, tudo que eu tenho. Não é dar para os outros, não é nada disso. Mas eu vou pôr a serviços do reino. Eu vou pôr a serviço a minha casa, a minha família, a minha esposa, a minha filha. Vai trabalhar
para povoar o reino e para buscar esses filhos pródigos que se esqueceram de tudo lá fora, que não querem voltar porque tem alguém pronto para julgar. E eu vou pôr tudo no jogo para buscar essas pessoas. E olha que interessante, no verso 21 e 22, no verso 22 vai falar assim: mas o pai disse, trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e põe-lhe um anel na mão, e um sapato nos pés. Presta bem atenção nessas três coisas: roupa, anel e sapato. Aqui mora um segredo, um código muito pesado. Sabe por que ele pediu roupas? Olha só, quando ele estava fora, ele virou mendigo na rua. Então ele chegou com roupas o quê? Roupas ruins. Ele chegou com roupas velhas, fedidas. Só que aí quando você chega, a primeira coisa que Deus faz é tirar essas roupas. Porque quando você tá com essa roupa, quando eu tô com a roupa eu lembro, essa roupa eu comprei em tal lugar. Essa roupa foi quando eu estava bem de vida. Essa roupa foi quando eu fui para tal lugar nos Estados Unidos e lá eu comprei essas camisetas. Eita. Ou seja, te traz lembrança do passado. Quando você chegar na porta do rei, depois que ele te der um abraço e te colocar para dentro da festa, ele vai trocar suas roupas, porque você vai esquecer do teu passado. Tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você aprontou. Nossa, mas eu fiz coisa tremenda, eu traí minha esposa, lá atrás eu fiz isso, lá atrás eu fiz aquilo, lá eu roubei, lá eu fumei, me prostituí. Presta atenção, quando você chega na porta da festa, que você é colocado para dentro, tudo isso acaba. Tudo isso acaba, meus irmãos. E ele troca suas vestes, e sabe o que ele faz? Ele troca suas vestes, te dá um banho, tira toda aquela imundície, coloca vestes brancas, vestes novas. Quando você entra para dentro da festa, tá todo mundo na festa de roupa branca, de roupas novas. Sabe o que significa? Ninguém dentro da festa é melhor que ninguém. Lá todo mundo é convidado, meu irmão. Lá todo mundo é convidado a ser... não, mas eu vou pôr um vestido longo para ir na presença do rei, para entrar nessa festa. Quando você chegar na porta da festa, esse vestido caro que você pagou R$1 milhão, essa camiseta que você pagou R$500, esse sapato que você pagou R$800, vai ficar tudo na portaria e você vai ser colocado uma roupa branca em você. E você vai entrar para dentro da festa com roupa branca, porque roupa branca lá dentro não tem diferença de ninguém. Só isso. E o anel, por que um anel? Governo. Um anel tipifica o governo. Você tem governo de tudo. Olha que interessante, ele voltou, ele falou: filho, tô apagando teu passado. E a partir de hoje você volta a governar a fazenda junto com o pai. Você volta a governar a festa no reino junto com o pai. Então você pode sair da festa e entrar na festa a hora que você quiser. Porque eu sei que você vai sair lá para buscar mais pessoas para entrar aqui. Porque a festa é tão boa que é impossível você entrar dentro da festa e sair da festa. É impossível uma pessoa que conheceu a festa querer sair da festa, é impossível. As pessoas que entram na festa e saem, se desvia aí para fora, é porque entrou na festa errada. Porque na festa verdadeira, porque na festa que realmente existe Cristo, lá dentro existe uma paz sem fim que você não quer sair. Esse filho pródigo, você acha que ele comia bolotas de porcos, ele comia comida dos porcos, ele morava com os porcos, ele vivia com cheiro de porco o dia inteiro. Você imagina que a hora que ele chega numa festa, que ele entra lá dentro, ele quer sair de uma festa dentro de um reino, de uma festa onde ele tem tudo, comida à vontade da melhor, o carneiro cevado que mandaram preparar para ele. Presta atenção, cevado era o mais gordo, era o melhor que ele tinha. Então, como uma pessoa que está dentro de uma festa que tem tudo do melhor vai querer sair lá para fora? Então, se você está dentro de uma festa e você está querendo sair, ou você está dentro de uma festa porque te deram um cargo, só por conta disso, é porque está na festa errada. Mas não é para você mudar de festa, mudando de endereço, mudando de igreja, mudando de religião, não é nada disso. Você só precisa entrar na festa certa, que é o reino. Quando você acessar o reino, meu amigo, acabou. Acabou. Você está na festa certa. Aí você entra na festa certa.
Aí o pau quebra, aí você não tem vontade de sair. E se você só vai sair para buscar mais pessoas para essa festa, que é o que eu estou fazendo agora. Aí então coloca um anel, que é o que? Governo, você volta a governar tudo de novo. Então você volta a governar toda a herança que ficou para o pai. Só que olha que interessante, o pai reconstruiu tudo de novo. Então aquilo que ele gastou, deu uma cortada aí, aquilo que ele gastou nos devaneios da vida, meu querido, ele agora tem tudo de novo. Ele tem tudo de novo. Por quê? Porque enquanto ele ficou no devaneio, o pai ficou construindo o império novamente, ficou construindo o reinado novamente. Agora ele volta, ele vê que o pai tem tudo de novo, mas ele nem liga. Ele nem liga. Sandálias, conforto. Tem uma passagem bíblica que eu até anotei aqui, que fala em Provérbios, fala assim, ó, que nas mãos do Senhor existe riquezas e honra. Então, quando você entra nessa festa, você não pode vir na festa querendo as riquezas e a honra. Nada disso. Você vai entrar nessa festa, apenas pela festa do reino. E lá dentro já tem riqueza, lá dentro já tem honra, lá dentro tem tudo que você precisa. Buscai primeiro a festa e ser justo na festa. E as outras coisas já está tudo lá dentro da festa. Lá dentro da festa você vai achar tudo que você procura. Tudo que você tem falta hoje já tem lá dentro da festa. Tudo que você procura está dentro da festa. Você só precisa entrar na festa, só isso. Buscai primeiro a festa e as demais coisas já estão lá dentro. Está tudo lá dentro do reino. Agora, olha que interessante. Eu vou ler o 29 e o 31 só para a gente encerrar. O 29 vai falar assim, ó, e saindo o pai estava com ele. O irmão, quando vê o irmão voltando, fica bravo. Mas o que está acontecendo esse barulho? Está tendo uma festa, o empregado fala. O religioso, quando chega. Está tendo uma festa. E seu pai matou um boi gordo. E o pau está quebrando lá dentro. É festa, é música e ninguém sabe quando vai parar tudo isso aí, viu? E a festa está ótima. Seu pai preparou tudo de melhor para essa festa. O irmão religioso se revolta. Mas como? Que eu estou na presença do meu pai até hoje e eu nunca tive tudo isso, vou falar com ele agora. E aí sai o pai. E eis, olha o que ele fala para o pai, o religioso. E eis que te sirvo há tantos anos, sem nenhuma transgressão. E não quebrei nenhum de seus mandamentos. E nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. Olha só, o religioso. Você tem que entender uma coisa, que o religioso só trabalha. Eu expliquei ontem no curso. Quando você entra para o reino, para a festa, você passa a servo. Então você vai servir. Só que você tem que servir até um certo ponto e sair dali para ir buscar mais pessoas. Aí você faz o quê? Povoa e se torna um reinante do reino. Se você ficar só servindo, você só vai trabalhar na festa. E quem só trabalha na festa não curte a festa. E quem só trabalha na festa cansa da festa. Porque imagina você servir uma festa a noite toda, todo mundo se divertindo e você só servindo. Você se cansa dessa festa. Você está entendendo? Quem serve, o religioso que só serve, que não muda de servir para poder buscar mais pessoas e começar a reinar, ele se cansa. Tá? E olha que interessante, o religioso ele cria uma função dentro do reino, dentro da festa, ele cria uma função, então aquilo vira uma coisa aleatória. Eu chego, eu sirvo e saio, eu chego, sirvo e saio, e isso vai cansando as pessoas. Mas olha a resposta do pai, no 31, filho, tu sempre está comigo e todas as minhas coisas são tuas. Olha, eu encerro aqui, eu vou encerrar essa live aqui, porque eu vou entrar na live de um amigo meu que chama Felipe Melo. Eu quero que você siga ele aí, Felipe Melo. Vai no meu Instagram lá e siga ele, Felipe Melo. É uma pessoa fantástica que também tá povoando o reino. E olha que interessante. E tudo, eu encerro aqui, tudo, olha só, tudo que é meu filho, é teu. Tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Ou seja, você está trabalhando de garçom numa festa que tudo lá dentro é seu. Você está trabalhando, você está servindo os outros numa festa, você está cansado, você não está bebendo uma água, um suco, você não está comendo do boi, você não está fazendo nada. Mas é tudo teu.
É porque você não acessou ainda. Você ainda não caiu na real que lá dentro da festa tudo que tem é teu. Então, eu quero deixar algo aqui muito forte para você. Volta para trás. Entra na festa novamente. Entra nessa festa. Vem junto comigo para essa festa. Eu te prometo que você vai gostar. Ah, mas eu estou num caminho tão difícil, estou passando necessidade. Isso aí é só um processo. Já muda. Se você se comprometer a entrar nessa festa do reino junto comigo, eu te garanto que tudo isso vai mudar já. E para você que está tudo bem, que está tudo em ordem, fala, não, eu não preciso de mais nada, eu já sou abastado. Você precisa, sabe por quê? Porque uma pessoa que é abastada só de bens materiais, ela pode ser cercada de tudo, ela pode fazer de tudo, ela pode ter de tudo, mas todas as noites ela se sente a pessoa mais vazia que tem na terra. Sabe por quê? Porque às vezes durante o dia a gente tenta se apoiar naquilo que a gente tem, nos bens materiais. Mas quando chega a noite é a hora de você contatar com Deus, com o Pai, com o dono da festa. Só que você não contata, então você está longe. Aí você fica assim, Pai, eu estou tão longe de Ti. Ei, é hora de voltar. É hora de voltar, tá? Então eu quero que aí de onde você está, se você saiu da festa, se você saiu de uma festa e está parado, está para a rua, e seja lá onde você está no mundo, eu estou no mundo, e eu saí da festa, eu me arrependo, só de você se arrepender, Deus não está nem perguntando o que você fez. Ah, mas ainda ontem eu pequei, mas ainda ontem eu fiz isso, eu fiz aquilo, até ontem eu estava... Só para. Fala, Senhor, eu quero parar agora tudo aquilo que eu fiz, eu quero parar tudo aquilo que eu fiz, somente para servir ao reino. Eu assistia muita televisão. Eu começava a assistir nos jornais às 5 horas da tarde e parava às 10 horas da noite com o último jornal da SBT. Eu sei todos os horários do jornal. Eu sou uma pessoa que eu era apaixonado nas notícias do mundo. Eu queria ler jornal, eu queria me informar. Só que sabe o que eu comecei a ver? Que é tudo uma fachada, que é tudo notícia para vender o canal, para vender o horário, só isso. Para de ficar se informando daquilo que não vai te trazer, que não vai te agregar nada. Eu troquei minha televisão, não assisto mais, eu estou só lendo livro há um tempo, 1 ano e meio, 2 anos para cá. Eu só me informo desse jeito. Eu leio livros sobre finanças, eu leio livros sobre empreendedorismo, eu sigo pessoas que me ajudam. Ou seja, eu cresço na graça e no conhecimento. É assim que tem que crescer. Porque se você ficar só na festa, você bitola. Só que se você entender que na festa existe lá ferramentas que você vai acessar mais pessoas, usa as ferramentas que está lá dentro. Ah, mas o dinheiro é um potencializador maravilhoso para você sair da festa e buscar pessoas lá fora para dentro da festa. Por quê? Porque com o dinheiro você consegue investir justamente nisso, tá? Ah, mas eu tenho um carro, usa ele em favor. Ah, mas eu tenho uma rede social, usa em favor do reino. Tudo que você tem, usa em favor do reino, tá? Volta para trás. Eu vou fazer uma oração e logo depois eu vou encerrar. Fecha seus olhos. Se você não souber orar, você só me ouve, tá? Não fica usando de vã repetições. Não fica repetindo. Quando você fechar os olhos para orar com Deus, fala aquilo que está dentro do seu coração. Fala aquilo que está lá dentro. Aquilo, sabe? Aquele aperto. Olha, é muito fácil você saber o porquê. Identifica. Por que você está sentindo esse aperto? Eu estou sentindo esse aperto por conta do meu trabalho, por conta do meu emprego. Eu estou sentindo esse aperto porque eu devo perdoar meu pai. Eu estou sentindo esse aperto porque eu devo perdoar minha mãe. Eu estou sentindo esse aperto porque eu devo pedir perdão para eles. Porque eu errei. Presta atenção, vamos achar o motivo e a causa desse aperto, dessa angústia que você está vivendo. Só isso, mais nada. E volta para trás, ressignifica. Quando você achar a causa, fala, quando meu pai Pai, você me perdoa. Liga para o pai. Pai, você me perdoa. Irmão, irmã, sabe? Peça perdão para quem você acha que deve pedir. Deixa tudo para trás. Troca as vestes e entra para a festa. Só isso. Vamos lá, fecha seus olhos. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, porque essa palavra veio nos nossos corações de uma maneira maravilhosa. Porque quando eu prego ela, eu também aprendo e eu aprendo muito. Mas, Senhor, agora eu coloco diante de Ti. E você que está aí do outro lado também coloca diante de Deus. Se você acha que você tem que voltar para os caminhos do Senhor, então você fala, Senhor, eu quero voltar agora para os Teus caminhos. Se você nunca entrou no caminho dele, se você nunca entrou no caminho do reino, se você está no mundo, você quer participar dessa festa que eu fiz tanta propaganda aqui, fecha seus olhos e fala, Senhor, eu quero participar dessa festa, mas eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem onde eu compro o ingresso.
O ingresso, Senhor, me mostra onde está esses ingressos. E o Senhor vai começar mostrando esses ingressos para você. E o Senhor agora, Ele começa alcançando você. E aí Ele começa perdoando todos os seus pecados. Fala, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Perdoa todas as minhas iniquidades. Sabe, Pai, eu tive fora dos teus caminhos, mas agora eu estou voltando. Eu reconcilio meus caminhos com o Senhor neste momento. Porque eu quero participar dessa festa. Porque, Senhor, a tua palavra fala que dentro dessa festa tem bonança. Que dentro dessa festa tem paz. E é a paz que eu preciso, porque eu tenho tudo. Eu tenho dinheiro, eu tenho bens materiais, eu tenho tudo que o mundo precisa para viver em abundância, mas eu não tenho paz. E eu quero essa paz, eu quero a harmonia na minha família. Eu tenho tudo e os meus filhos só brigam, os meus filhos um não conversa com o outro. É a hora de você entregar tudo agora na mão do Senhor, porque dentro da festa, a festa que está acontecendo é maravilhosa. A festa só fala coisas boas, só tem coisas boas, só tem momentos de paz. E o Senhor agora te purifica, te põe dentro dessa festa. E você entra nessa festa aprendendo. Você entra dentro dessa festa agora, nesse momento, aprendendo. E você vai aprender a ser servo. E quando você aprender a ser servo, você não pode ficar servindo, senão você vai entrar na função. Então quando você falar, eu já sei tudo dessa festa, peguei todos os códigos. Você pega tudo que tem na festa, que a festa vai te proporcionar, aí você sai para fora para trazer mais pessoas. Só isso. Que Deus abençoe a sua vida e eu te agradeço aí por estar conosco aí até agora. Amém.